Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Essência, novamente aqui na Mostra Nexus, hoje com um patrocinador muito especial aqui da Mostra. Vamos receber o André Couto da Plano Contábil. André, seja muito bem-vindo, né? Bem-vindo à nossa casa. Lembrando que esse espaço aqui, André, ele foi feito pela Casa Decora e pela Estalo, né? Que foram pessoas que acreditaram aqui no nosso espaço e montaram esse espaço lindo aqui junto com a Romanilos Arquitetura. Então seja muito bem-vindo, né, ao nosso espaço. Bom? Gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui, né, poder participar aqui do podcast e poder falar um pouco da Plano Contábil, da trajetória da empresa, de como a gente se identificou com o projeto de vocês, né, e quis apoiar esse projeto fantástico que está sendo a Mostra Nexus. Bacana. O André já esteve aqui na inauguração, né, André? Sim, O André, ele é um patrocinador que apoiou a gente já lá atrás, né? Já há algum tempo tem patrocinado o Nexus. Me fala um pouquinho como que você conheceu o Nexus, como é que você veio parar aqui na Mostra, né? Você que é uma empresa de Taubaté. Sim. Como que você foi apresentado ao Nexus? Então, eu sou amigo da Laisa, né? Da Loures. Da Loures, sim. E ela me convidou, ela me apresentou o projeto dessa mostra, que ia ter agora em 2025. Eu fiquei encantado com o projeto, achei uma oportunidade fantástica assim, de poder atrelar o nome do Plano Contábil a um trabalho tão extraordinário que era a Mostra Nexus, né? Então, confiei, acreditei no projeto, já tinha visto as outras edições, ela me apresentou as últimas edições que tinham sido feitas, vi que era algo de relevância, né, que traz uma imagem, aumenta a imagem dos patrocinadores e tudo mais, então eu abracei a causa e estou feliz aí com o resultado que está dando. Que bacana, é sempre bom ter muitas, né, empresas boas apoiando o Nexus, a gente é muito grato a todos os nossos patrocinadores. Me fala um pouquinho mais da sua empresa, há quanto tempo você está no mercado, quem são os seus principais clientes, né? Quais são os valores aí da empresa, o que conduz aí a Plano Contábil? Vamos lá. Eu sou formado em contabilidade pela Universidade de Taubaté, pela Unital, né? Me formei em 2001. Em 2005 eu montei o Plano Contábil, antes eu atuei em algumas indústrias de multinacionais aqui no Vale do Paraíba, como Votorantim, Celulose e Papel, LG, Maltaria do Vale lá em Taubaté, e tendo sempre uma coisa me trazendo assim de tipo, eu queria levar para os pequenos e médios empresários a contabilidade como era feita dentro da indústria. Uma contabilidade mais consultiva, uma contabilidade onde são analisados os números, onde são levados em consideração os números da empresa para tomar de decisão. Então, eu criei o escritório em janeiro de 2005, já temos 20 anos de mercado aí, com a Plano Contábil em Taubaté. A gente atua com todos os segmentos de empresas, né, de pequeno e médio porte, empresas, indústrias, comércio, prestação de serviço. E foi sempre com essa intenção de ser uma contabilidade mais consultiva, né? De entrar dentro da empresa, entender o negócio do cliente para poder assessorar ele de melhor maneira. Certo. E fazer com que ele também se sinta à vontade para olhar os números. Porque o que eu percebi ao longo desses 20 anos é que muitos empresários ficam com medo de olhar para os números da empresa. Né? Tem um pouco de repulsa da parte financeira, da parte contábil. Quando a gente quer marcar uma reunião, já acha que a gente está levando um problema. Então eu desmistifico isso quando eu atuo de uma forma mais próxima. Os meus clientes, eles acabam se tornando meus amigos. Por conta da convivência, por conta dessa proximidade do escritório com o meu cliente, no caso, né? E aí você falou sobre uma consultoria. Então você vai até a empresa e entende ali do empresário, né, do empreendedor, como funciona, para daí você levar soluções para ele, é isso? Exatamente. A gente atua de forma próxima do cliente, né? Tá. Então, porque não adianta eu querer fazer a contabilidade do cliente se eu não conhecer a empresa dele. Se eu me basear só no que ele me manda de informação, que é o que a maioria dos escritórios acabam fazendo, se eu ficar dentro da minha empresa e só receber
o que ele me mandar e entregar guias, entregar os olerites da folha de pagamento, eu acabo sendo mais um. Né? Então, desde lá de trás, eu já entrei, já criei o meu escritório com esse olhar consultivo. Entendi. De trazer toda a experiência que eu tive durante o meu período de CLT como indústria, né? Dentro das indústrias, falei, precisa ser. Eu tenho tios que são contadores também, um já é aposentado, ele morava em São Paulo, tinha um escritório lá, hoje ele mora em Ubatuba. E eu tenho um tio em Taubaté também que tem escritório de contabilidade. Então acho que já está um pouco na família. Na família já. Essa coisa da contabilidade. Minha irmã é um ano mais velha que eu também. Quando ela entrou na faculdade, ela começou com contabilidade. Depois ela não seguiu. Ela até trabalhou comigo um período também. Mas eu sempre olhando, falando, os pequenos e médios empresários, eles ficam muito presos dentro do próprio negócio. Né? Então eles precisam ter um apoio, precisam ter essa consultoria. Ontem mesmo eu estava fazendo uma entrevista para uma estagiária para minha empresa, ela está no 4º semestre de contabilidade e eu falei para ela, você tem ideia de qual é a função do contador dentro de uma empresa? O contador é considerado, para mim, como um médico das empresas. Sim. Se eu entro na tua empresa, eu faço um diagnóstico dentro da sua empresa, eu vou te falar, olha, Diego, tua empresa está fadada a morrer. Ela está com terminal, ela está já indo, né, para a morte. Ou então eu posso te alertar e falar, olha, se você seguir esse caminho, você, assim como o médico, tratamento, remédios e tudo mais, o contador ele também consegue trazer algumas informações, trazer alguns caminhos legais, obviamente, claro, né? Que conseguem fazer com que a empresa volte a trilhar para o caminho do resultado melhores, positivo, né? E sucesso, né? Entendi. E vem a questão, né, que a gente sempre conversa, que a gente recebeu muitas empresas, né, grandes empresas aqui, como patrocinadores, e que cada vez o lado mais humanizado da empresa, né? Sem dúvida. Você entrar dentro da empresa, entender exatamente o que está acontecendo, porque nem você falou, senão, se for para só mandar a guia lá do FGTS, DARF, aí qualquer um faz, exatamente. Né? Isso bacana. Aí hoje, existem contabilidades online que se cobram um valor irrisório, entendeu? Para entregar isso já. Entendi. Né? E o meu propósito nunca foi esse. O meu propósito é transformar a vida das empresas, das pessoas, através do meu trabalho, do meu conhecimento, entendeu? Entendi. André, e com relação aqui dentro da amostra, a gente tem, né, grandes empresas menores, e temos muitos arquitetos, né, que alguns são profissionais liberais, outros têm a empresa. Uhum. Como que a Plano Contábil poderia auxiliar esses profissionais, né? Falando direto com o arquiteto, mas assim, né? A gente tem arquitetos aqui que tem um escritório maior, que tem vários funcionários, tem arquitetos que são menores, né, que estão começando agora. Qual é a sua dica especificamente para o arquiteto, né, para o profissional que está envolvido aqui na mostra do Nexus? Então, até eu tenho uma apresentação amanhã aqui, né, falando para os arquitetos sobre como a contabilidade deve apoiar um escritório de arquitetura ou o próprio arquiteto na questão principalmente da precificação, né? Que eu entendo que é o maior. Eu tenho uma esposa que é design de interiores. Eu vejo então as dores. Tá na área, nessa casa já... indiretamente sim, né? Eu vejo as dores dela com o escritório dela, entendeu? Entendi. Naquela coisa de precificar, de um cliente pegar outras propostas e acabar querendo negociar o valor, né? Então, o arquiteto, assim como todos os outros profissionais, mas voltado para o arquiteto especificamente, de acordo com a sua pergunta, como ele pode saber precificar melhor, valorizar o trabalho dele? Porque um projeto, ele vem da mente, e isso não tem preço, né? Se você contrata um arquiteto para fazer a sua casa, você tem um sonho de ter aquela casa, você tem uma ideia do que você gostaria, mas nem sempre o que você gostaria de fazer, primeiro você consegue pagar, e segundo, vai ser funcional para o seu dia a dia. Então a criação vem toda da cabeça do profissional, e isso tem o seu valor. Sim. E não é a mesma coisa, eu não tenho o mesmo pensamento, a mesma visão, a mesma imagem de um projeto igual você.
né? Falando assim como se nós fôssemos Sim, arquitetos. sim. Então, ter posicionamento, né? Saber cobrar, saber quais são os custos da empresa ou da pessoa. Como você costuma cobrar o seu projeto? Por hora? Se é por um projeto fechado? Vou fechar um apartamento, todos os ambientes do apartamento de 120 metros quadrados. Então, vou calcular por metro quadrado. Então, eu vejo, né, de acordo com a minha experiência, com a minha esposa, essa jogada de um projeto ser uma consultoria, ser por hora trabalhada, quantas horas vou dedicar a esse projeto? E aí você tem vários projetos dentro de um escritório, você precisa saber quem está direcionado para aquele projeto, quantas horas está trabalhando, no final, quanto foi gasto com viagens, com idas até o local, né? Então, colocar todos esses custos dentro do projeto para saber, deu lucro, não deu? Se não deu lucro, por quê? Errei na precificação, eu não tenho claro, exatamente, pode acontecer, né, de ter alguma perda, de você projetar alguma coisa errada e o cliente acabar seguindo o que você fez e perder aquilo, e você ter que arcar com alguma responsabilidade sobre aquilo. Então tem que ter uma margem de segurança também, tem que saber estabelecer a margem de lucro, né, calcular os impostos. Então a contabilidade ela pode ajudar muito, ela ajuda muito o empresário, tanto com uma indústria, um comércio, como no caso de um prestador de serviço, né, um autônomo ou uma empresa de arquitetura, um arquiteto. Então acho que fica claro aí pra gente que a contabilidade hoje ela é muito mais ampla, né? Sim, com certeza. Antigamente ela só ia calcular ali, olha, você vendeu tanto, você vai pagar tanto de imposto, seus custos com funcionário é esse. Sim. Hoje não, hoje é uma coisa muito mais ampla que você está pronto para orientar aí as pessoas, né, ao melhor caminho. Hoje o contador, ele não pode só ser um contador. Ele precisa também ter um olhar empreendedor. Né? Eu, além de contador, eu já tive um comércio, uma loja de roupa feminina, uma boutique, por 5 anos. Aprendi também a olhar o lado do empresário, entendeu? Porque às vezes a gente quer, né, que o cliente faça tudo certo, que ele emita nota de tudo, que ele faça tudo bonitinho, que ele não misture a conta bancária da empresa com o pessoal, entendeu? Mas quando a gente vive o outro lado, se coloca na posição de empresário, a gente também acaba tendo que cometer algumas coisas. Isso eu aprendi a ser um pouco mais flexível. É claro que a gente tem que mitigar os erros, né? A possibilidade de uma fiscalização, de uma autuação, de uma multa, mas hoje eu consigo enxergar também esse olhar do cliente. E eu procuro, não só na área contábil, mas eu procuro também me cercar de conhecimento de outras coisas para poder conversar com o meu cliente sobre outros assuntos, que nem marketing. Eu tenho uma especialização em finanças, sou coach financeiro também, life coach, coach financeiro. Então a parte do pessoal, do profissional, do empresário, é importante também que ele saiba trabalhar. Então eu acabo também conseguindo contribuir um pouco sobre isso, entendeu? Então o contador hoje, ele não... Antigamente existia aquele termo que eu acho péssimo, e alguns amigos brincam comigo até hoje sobre isso, que é o guarda-livro, né? O contador, ele fazia a escrita contábil num livro à mão, então o empresário pedia o livro, ou a fiscalização pedia o livro contábil para fazer uma fiscalização, alguma coisa do tipo. Esse termo é muito pejorativo hoje para um contador, porque a função dele não é só essa, fazer a escrita contábil da empresa, apurar os impostos. Ele é um apoio na tomada de decisão mesmo da empresa. É que você falou, como se fosse um coach mesmo ali, né? Exatamente. Talvez até da empresa, da parte, né, empresarial ou da parte profissional, porque no fim das contas as coisas se misturam um pouco ali, né? Exatamente. Todo misturando um pouco. E se você é um autônomo, a sua empresa é você mesmo. É você mesmo, com né? certeza. Então tem que saber separar as coisas, né? Saber o que é gasto da empresa, quanto eu posso tirar de Prolabore para poder custear as minhas despesas fixas, porque muitas vezes a pessoa retira um Prolabore alto que a empresa não tem condições de pagar. Sim. E aí ele está ali sofrendo, pagando, atrasando impostos ou vivendo no limite e não consegue enxergar que o problema está nos gastos pessoais dele. Sim. Então eu acabo também com o trabalho do coach financeiro entrando na vida pessoal do empresário para falar, olha,
sua empresa ainda não está em condições de te pagar isso. Vamos tentar reduzir o seu gasto pessoal. Para deixar a empresa saudável, ter uma reserva para reinvestir no negócio, porque também é necessário, né? Você olhar para um crescimento da empresa, saber que você precisa ter uma reserva e parte dos ganhos ser revertido para o crescimento da empresa, né? Ah, muito bacana. Eu acho que para quem tá assistindo a gente aí, extremamente importante, né? Seja empresário ou profissional liberal ali, procurar, né, uma contabilidade boa, né? Sim, Eu falo que a importante. contabilidade é o coração da empresa, né? O Com financeiro certeza. é o coração, é ele que vai te guiar para os novos caminhos, né? Sim, sim. André, então eu quero te falar assim para fazer um convite, né, para quem está assistindo a gente, faça um convite para o pessoal ir conhecer a Plano Contábil. Você falou sobre a palestra, eu tenho certeza que ela vai ser muito importante aqui pro pessoal, né? Vamos até reforçar o convite para que todos participem da sua palestra, mas eu queria que você fizesse um convite para quem está assistindo a gente aí para ir conhecer a Plano Contábil. Ok. Bom, o escritório fica na Avenida Itália, 928, sala 707, é o edifício D1, lá em Taubaté. Nós temos um site que é o www.planocontabil.com. Temos as nossas páginas no Instagram e Facebook, @plano.contábil, e o telefone, né, do escritório é 12 99147 4994. Bom, pessoal, acho que esse é um assunto que se a gente estender aqui, a gente vai longe, né, André? Vai longe. Eu já conheci o André, ele se apresentou aos lojistas do Nexus e eu, sinceramente, achei extraordinário o trabalho dele, muito bacana, que nem eu falei, abrange muito mais do que simplesmente um contador faz, né? Então, fica o convite para que vocês conheçam a fundo a empresa, né? Participem das palestras e, bom, o assunto vai longe, igual eu falei, mas a gente tem um tempinho aqui, então a gente vai precisar encerrar. E, bom, seja muito bem-vindo novamente, né, à nossa casa, volte mais vezes, né, espero que você tenha gostado do que você viu aqui também, né, a Mostra Nexus está aí a todo vapor, temos mais alguns dias funcionando, então volte mais vezes, traz a esposa aí que é designer também. Sim, ela né? vem amanhã para então, minha palestra. Que bacana. André, é isso aí, muito obrigado, viu, obrigado por estar aqui no nosso espaço. Pessoal, é isso, a gente encerra então mais um podcast Essência e até a próxima. Beleza, André?